Alex, você entendeu aí, né? Agora, Alex, você tem para sua réplica, você tem 4 minutos. Certo. Então, pode começar? Fica à vontade, você tem 4 minutos, fica à vontade. Então, Flávio, você tem que entender que as contradições, elas não interferem no relato. As contradições que existem nos evangelhos não são evidência de que esses relatos foram criados, foram inventados. Porque as contradições estão apenas nos detalhes. Então, realmente há sim diferenças, mas são poucas diferenças, né? Agora, com relação ao Paulo, que você citou, o Paulo, ele fala sobre a crucificação de Jesus, é uma fonte a mais. Ele cita, né, que Jesus ele foi crucificado, depois ressuscitou e apareceu para os discípulos, e no fim ele disse que apareceu para ele. Então, tudo isso converge no entendimento de que, de fato, aconteceu algo extraordinário, de fato, aconteceu alguma coisa para que eles dessem a própria vida por conta daquilo que eles começavam a professar. E isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? Se disseminou de uma forma muito rápida e que não pode ser explicada apenas dizendo que foram inventados, porque por exemplo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele foi escrito em uma época em que algumas das testemunhas oculares ainda pudessem estar vivas, porque foi cerca de 40 anos depois, né? 35, 40 anos depois. Então, essas evidências, elas demonstram que o relato que está nos evangelhos, ele é muito consistente. Agora, com relação à historiografia, realmente a historiografia é uma ciência que ela tem uma metodologia muito específica, né? E no caso do Jesus histórico não é diferente. Às vezes as pessoas questionam, mas ele é um teólogo, ele não é historiador, ele é filósofo. Mas todos que trabalham com Jesus histórico, eles trabalham de uma maneira muito competente, né? Eles trazem realmente o contexto da época, não uma leitura religiosa. Então, às vezes, as pessoas criticam, falam, mas a maioria das pessoas que trabalham com Jesus histórico, eles são crentes. Então, na realidade, essa também é uma crítica que não é verdadeira, na verdade é um mito, né? Muitas das pessoas que trabalham com Jesus histórico, eles trazem, sim, a proposta é trazer uma visão da melhor forma de entender o que aconteceu, não somente assim, como se fosse uma leitura religiosa, né, mas uma leitura acadêmica. Por isso que é interessante a gente trabalhar com a metodologia, e isso também converge com relação ao que o Flávio disse, com relação aos milagres e tudo mais. E realmente o papel da história não é provar milagre, não é provar evento sobrenatural. Pode ser sobre Jesus, pode ser sobre Dionísio também, sobre aquele homem que o Flávio citou, esqueci o nome, o Apolônio, né? O Apolônio, também tem o Dionísio, né? Então, o papel da história não é de tentar provar. Uma história é muito difícil você dizer que você tem uma prova, né? A não seja que seja algo muito assim, um fato, né? Você encontra uma inscrição, um documento, né? Agora a gente está trabalhando com os evangelhos, eles trazem evidências diferentes, né? De diferentes níveis. Então, quando a minha proposta é em falar sobre a ressurreição de Jesus e como ela pode ser demonstrada, é trazer uma outra proposta, porque a hipótese naturalista, ela não deve ser tratada como uma espécie de regra, né? A ciência, ela deve trazer a melhor resposta. Às Obrigado, vezes Alex. Já deu, 4 minutos. tudo bem. Parabéns, muito obrigado. Ô, Flávio, agora é a sua pergunta. Você tem 2 minutos para perguntar para o Alex. O Alex vai ter 5 minutos para responder. E o Flávio volta, então, com a réplica de 4 minutos.
Alex, o Flávio, pode fazer a pergunta, você tem 2 minutos. Tá bom. Primeiro ponto aqui que eu quero levantar aqui é sobre a questão do túmulo vazio, né? Porque para a gente primeiro dizer que houve um túmulo que foi encontrado vazio, ou algo assim do tipo, primeiro a gente tem que saber onde esse túmulo tá? E aí eu vou levantar essa primeira questão aqui. Primeiro, falar com certeza onde é esse túmulo aí, onde fica esse túmulo vazio. Passar o endereço aí, porque até hoje ainda é debatível na história para saber aonde é esse túmulo, porque o pessoal realmente trabalha com isso, querendo saber onde foi parar esse túmulo aí, tá? Então, se você descobrir isso daí e trazer uma certeza, meu filho, eu acho que você vai ser beijado aqui por todos os historiadores, cara. Eu chego aí na sua casa e lhe dou um beijo na boca, se você descobrir isso daí. Tô brincando, tá? E a próxima questão aqui que eu vou colocar, né, é essa daqui, tá? Quando nós encontramos inconsistências em uma história, isso aí faz nós refletirmos sobre a veracidade desse conto, porque nós temos histórias aqui a qual elas não contam a mesma narrativa, ou essas narrativas elas são muito distantes uma das outras. Isso traz uma imagem de o quê? De uma construção dessa ideia. Ou que ela foi parcialmente modificada, ou que ao decorrer do tempo a ideia foi se construindo e acabou se perdendo e tendo enxertos e assim por diante. Então, essa é a segunda questão que eu vou levantar, e só ela também, para não ter perguntas demais. Primeiro, onde é que está esse sepulcro aí? Tá, passar o endereço desse sepulcro. E segundo, por que as divergências sobre as informações não vai impactar sobre a veracidade do conteúdo nela? Acho que isso daí é 2 minutos para a pergunta, então eu vou encerrar por aqui. Não quero fazer muita pergunta não, porque pergunta demais vai acabar não dando tempo da pessoa responder, né? Eu vou ter esse cuidado aqui e carinho pelo pessoal. Ô, Alex, você entendeu a pergunta que o Flávio fez para você? Ele quer saber do túmulo vazio, né? Para você passar o código postal do túmulo vazio. Eu estou só brincando aqui, tá? Você entendeu a pergunta? Fica à vontade, você tem 5 minutos para responder a pergunta feita pelo Alex. Só um teste, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, perfeito. É que o meu headset acabou de pifar aqui, aí eu coloquei no áudio da televisão. Tá perfeito. Mas tá tudo certo. Perfeito. Você entendeu a pergunta feita pelo Flávio? Eu entendi isso. Foi sobre a tumba vazia, né? E sobre com relação às contradições, né? Exato. Olha, você tem 5 minutos, com calma, tranquilo, fica à vontade. Pode iniciar quando você quiser. 5 minutos para a sua resposta. Então, com relação ao túmulo vazio, o Flávio ele tem que ter em mente que existem várias maneiras de você trabalhar com a história, né? Então, a história ela utiliza fontes primárias. No caso do que ele está pedindo, ele quer uma fonte arqueológica, né? E, na verdade, a fonte arqueológica, ela praticamente não faz parte do Jesus histórico. O Jesus histórico usa como fonte os próprios escritos, né? Os próprios evangelhos. Ele até seria muito interessante se tivesse uma prova arqueológica, ele poderia até se trabalhar, seria muito interessante. Mas até hoje, não é só com relação ao túmulo, com relação a praticamente tudo, né? Dizem que se não me engano, foi encontrado a casa de Pedro, se não me engano. Esse sim é uma boa prova. Encontraram a casa de Pedro, o apóstolo Pedro, né? Mas, tirando isso, com relação a você encontrar, trabalhar com arqueologia, por exemplo, uma fonte primária, nesse assunto específico, não é. É mais os documentos. Então, quando se fala sobre a tumba vazia, está se relacionando com a narrativa dos evangelhos, né? Então, todos os evangelhos, eles narram a tumba vazia, e a tumba vazia é tomada como uma evidência, né? Então, essa seria uma evidência que é construída a partir da leitura dos evangelhos, e não de uma prova arqueológica ou de um outro contexto, né, o iconográfico. Então, com relação à tumba vazia, e lendo a narrativa dos evangelhos, você tem a percepção de que as pessoas, na época, conheciam o local que Jesus foi enterrado. Eles simplesmente, seria muito, muito difícil eles terem encontrado uma outra tumba, errado, sabe? Errado a tumba, errado o sepulcro.
Eles pensaram que era um, mas era o outro, né? Então, é muito difícil de se explicar historicamente por que que por que que, no caso, as mulheres, por que que elas não encontraram o sepulcro certo, ou o que que aconteceu. É muito mais provável pensar que, de fato, o pessoal, os discípulos encontraram a tumba vazia, e essa história se propagou de uma maneira muito rápida, e que devido não só a tumba vazia, que por si só já foi um evento bem extraordinário, um tempo depois Jesus aparece a eles. Então, quando se traz tudo isso à releitura, a gente percebe que a história é plausível pensar que algo de extraordinário aconteceu, né, em decorrência do que foi narrado. E sobre as contradições, foi o que eu já disse, as contradições não interferem na história em si, né, porque existe a contradição, mas a história não alterada, sempre a mesma narrativa, né, que de tudo que antecedeu a crucificação, que aconteceu, e existem algumas diferenças. Essas diferenças sim pode ser explicado pelo contexto e no qual foi escrito, na região que foi escrito, pela comunidade cristã que fez ali parte de tudo, né? E eles podem terem sim trazido a mesma narrativa, mas com essas diferenças, né? Que são diferenças assim, que não fazem com que o texto seja prejudicado, né? Então, há sim uma divergência, e essa divergência ela não é assim, importante no sentido de dizer que a narrativa ela foi algo construído, que foi algo criado, porque não é interesse. Se fosse criar, então seria mais correto pensar que se criaria outra história, porque uma história se tornasse contraditória com outro evangelho, mas não acontece isso. Não é a história em si que é contraditória, mas sim alguns detalhes, né? E esses detalhes por si só, eles não são uma evidência de que o evangelho a narrativa foi criada, né? Perfeito. Parabéns, Alex. Flávio, você entendeu? Você tem agora a sua réplica, 4 minutos. Flávio, fica à vontade quando você quiser. Ok, vamos começar aqui pelos pontos certos, tá? Isso daqui é um problema, cara, para quem ainda não está no campo da metodologia, tá? Eu sei que você não é do campo da história, então eu não vou cobrar uma questão tão técnica de você também, porque seria maldade de minha parte, né? Cobrar um conhecimento técnico, assim, de historiografia e de metodologia para alguém que não é do campo, né? Então, eu não vou assumir essa posição, não, que eu vou estar sendo meio sacana fazendo isso, tá? Mas o ponto é o seguinte, tá? Quando nós vemos uma referência, pegamos duas fontes. Essas duas fontes estão contando a mesma história, mas eles contam de maneira diferente, e logo a gente assumimos que tem alguma coisa estranha nesses dois contos. Um dos dois contos está mentindo em algum ponto, ou os dois contos estão mentindo em alguma coisa, ou eles se tornam contos que trazem uma narrativa progressiva, onde um surge posteriormente ao outro, e por este outro ter surgido em um período de tempo diferente, ele acaba aderindo características diferentes, tá? Vamos aí pela questão ali que você colocou de que não altera o conteúdo ali da narrativa ali, seria incongruências que não fariam muita diferença, tá? Paulo, ele cita, como você demonstrou ali, eu acho que é em Romanos ele cita isso daí, que mais ou menos umas 500 pessoas viu ali o Jesus ressuscitando, né? Foi uma questão pública, né? E para uma quantidade tão grande de pessoas assim, a gente não tem nenhum relato por Roma ou por qualquer outra pessoa ali relatando sobre isso, é meio estranho, tá? Mas eu ainda vou utilizar a própria Bíblia, tá? Nos evangelhos, todas as passagens falam que Jesus apareceu para um grupo seleto, para seu grupo, como eu posso dizer o nome? Para meio que sua roda de amigos, vamos dizer assim. Ele não aparece para todo mundo. Inclusive, em Marcos, ele cita que a aparição de Jesus foi na Galileia, e em Lucas, ele cita
que foi lá em Jerusalém. Então, já é uma diferença grande, porque são regiões geográficas muito distantes umas das outras. E, além disso, no Evangelho de Lucas, ele traz a ideia de que os apóstolos teriam que ficar lá em Jerusalém até receber a confirmação do Espírito. Ou seja, que iria culminar lá no dia de Pentecostes. Lá o pessoal que é teólogo, ele manja mais do assunto aqui, pode abordar melhor, tá? Só que no Evangelho de Marcos, ele não traz essa ideia. Além disso, o seguinte, tá? Paulo, que é mais antigo, Paulo ele não conviveu com Jesus em si, né? Então, Paulo ele disse que teve todas essas testemunhas, só que daí, no fim, não tem como Paulo dizer que teve todo esse povo ali, porque Paulo nem sequer ali estava. O que Paulo viu foi de terceiros, né? E aqueles dali que, em teoria, estariam ali próximo a Jesus ali durante o evento, eles mencionam que Jesus apareceu só para seu ciclo social. Não foi algo, como eu posso dizer, em público para 500 pessoas verem. Vamos levantar aqui outra questão aqui sobre o túmulo. O túmulo a gente não sabe onde é. E por a gente não saber onde é, isso também implica bastante no assunto. A história ele trabalha muito pautado na arqueologia também. Quando a arqueologia descobre alguma coisa, faz com que a história se molde através dessa informação nova. Então não existe história sem arqueologia, meio que não existe arqueologia sem história. São campos complementares, um não trabalha fora do outro, tá? Questões de incoerência realmente tem bastante, eu citei algumas aqui, citei, por exemplo, a citação ali tanto da questão das mulheres lá que foi lá ver lá o túmulo lá, que em algumas passagens é uma quantidade de pessoas diferentes ali, e são pessoas diferentes nas passagens. Na passagem lá a qual Jesus aparece, por exemplo, em uma passagem cita que ele aparece lá na Galileia, outra passagem cita lá que ele apareceu lá em Jerusalém, que são duas regiões geográficas bastante distantes. Em uma passagem cita que quando eles chegaram ali no túmulo, a pedra já estava removida. Em outra passagem, quando chega lá, tem o terremoto, e é o terremoto que remove a pedra. Em uma passagem, tem dois homens lá de frente à pedra, ou dentro. Tem a passagem que as pessoas estão dentro ali do sepulcro, e passagem que pessoas estão fora. Tem passagem que são anjos. Tem passagem que dá a entender que é o próprio Jesus que estava ali na frente, ali recebendo as pessoas. Então, essas incongruências na história faz a gente entender o seguinte: isso daí passou por um processo de progressão narrativa, ou seja, a evolução dessa história. Lembrando que o pessoal entende mito como mentira, mas mito não necessariamente é uma mentira, né? Talvez seja a maneira das pessoas se expressarem ali, ou determinadas informações a qual as pessoas tentaram passar se perdeu com o tempo o sentido, e aí no telefone sem fio deturparam a mensagem. Isso também acontece bastante. Mas até hoje nós não temos dados históricos sobre praticamente nada de sobrenatural, e tudo aquilo que a gente tem referente a Jesus, né? A gente, em maior parte, a gente não utiliza a Bíblia. A gente utiliza a Bíblia, uns fragmentozinhos aqui, porque a gente entende que a Bíblia já é uma fonte que é um pouco enviesada, mas a gente utiliza principalmente Flávio Joséfo. Obrigado, Flávio. Obrigado. Bom, agora o Flávio fez a pergunta, não foi? Pergunta. Você falou 1 minuto a mais, hein, Flávio? Eu acabei me esquecendo, aquela 4 minutos só para réplica. Agora, o nosso amigo, o Alex, vai fazer a pergunta e o Flávio vai ter 5 minutos para responder. Aí depois, na réplica, o Alex, você pode usar 5 minutos, tá bom? Para ficar igual com o Flávio aí, tá? Então, o Alex faz a pergunta, 2 minutos. O Flávio tem 5 minutos para responder. E depois, na réplica, o Alex pode usar também os 5 minutos para responder, como o Flávio fez agora, na réplica, tá bem? Alex, você tem 2 minutos. Pode fazer a sua pergunta para o Flávio. Fique à vontade. Flávio, de acordo com o seu conhecimento, você disse que está trazendo uma hipótese naturalista, né, para tudo isso. Eu gostaria que você respondesse o seguinte: você disse que o local da tumba não é conhecido, a gente não pode saber se realmente houve uma tumba, se na época elas reconheciam. Isso acaba também gerando uma problemática muito grande na história, porque pensando da seguinte forma: se não houve a tumba vazia, se Jesus ele foi apenas enterrado, ou não sei, o que explicaria
Em primeiro lugar, as visões que as pessoas tiveram, que é narrado em todos os evangelhos, e é citado até pelo Paulo em uma das cartas, eu acho. Como que você explicaria isso de uma forma coerente, de uma forma que explicasse como surgiu a origem do cristianismo? E, para além disso, também por decorrência disso, como que você explicaria todo esse acontecimento com relação ao surgimento do cristianismo? Porque o cristianismo ele surgiu de uma forma muito repentina e já com uma crença na ressurreição de Jesus, uma crença muito antiga. Antes de Paulo, já existiam as comunidades que já professavam a ressurreição. Então a pergunta é, como que você explica, em primeiro lugar, o relato de que as pessoas viram Jesus após a ressurreição, que ele apareceu para as pessoas? E, com base nessa sua resposta, eu queria que você explicasse como surgiu o cristianismo. Como que você explica que pessoas foram capazes de morrer por conta de algo que, segundo você, não aconteceu? Como que você explica isso? Flávio, fica à vontade. Você tem 5 minutos para responder, Flávio, à vontade. Sobre o surgimento do cristianismo, vai demorar para eu responder, então, porque é um campo muito amplo. Então, eu vou focar na questão ali do convencimento das pessoas sobre o cristianismo, tá? Se caso dê tempo, né? Porque o surgimento do cristianismo, a gente vai ter que falar sobre 4 séculos como eu posso dizer o nome? De progressão, né? O cristianismo, ele só se consolida realmente ali em século II, ele já começa a ter, por exemplo, o nome de cristãos mesmo, de cristianismo ali, quando a gente vê as citações de Inácio de Antioquia, mas a gente só vai ver ele se consolidando mesmo como religião no século IV, né? E aí a gente vai ter que falar sobre diversos conceitos que passou ali para organizar esse tipo de coisa aí realmente eu acho que não vai dar tempo, tá? Sobre a questão ali a questão das pessoas relatarem terem visto Jesus ali, dos evangelhos, vamos dizer assim, tá? Lembrando que a questão da citação de Paulo, Paulo entra em contradição com a citação dos evangelhos, tá? Então, assim, você vai ter que escolher um dos dois para aceitar, tá? Ou Paulo, que 500 pessoas viu, ou os evangelhos, a qual foi para um grupo mais recluso ou na Galileia, e outro cita que foi lá no, como eu posso dizer o nome? Em Jerusalém, tá? Mas eu vou entrar aqui sobre a questão de como teve essa ideia aqui da construção da ideia de terem visto Jesus, tá? Naquele mesmo período era muito comum essas ideias, tá? Essa ideia também já foi atribuída para Augusto. O imperador Augusto teve essa mesma ideia aqui, de que disseram que pós Augusto morrer, pessoas viram Augusto andando por aí. Isso aconteceu com o próprio me esqueci o nome agora do cara que eu mesmo citei, cara, que maldade. Acho que é Apolênio que eu citei, esqueci o nome dele. Essa mesma pessoa citaram também terem visto eles por aí, tá? Visões ali de personagens a qual tinha características milagrosas, como Vespasiano já existia muito comumente na época, tá? Então, a ideia de Jesus, as pessoas alegarem ter visto Jesus por aí, já era uma construção helenística que já existia há muito tempo. Então, não era novidade alguém criar um movimento com esse tipo de ideia, já que já existia esse tipo de molde há bastante tempo, tá? Porque essas pessoas morreriam por tal ideia? Muitas vezes as pessoas se convencem dela mesmo, tá? A gente vai desde a questão de alucinações, que pode ser uma das possibilidades para que as pessoas possam ter tido, há outras possibilidades, como a questão de construção teológica. As pessoas que estavam lá ouvindo tais pregações sentiram, né, por luta, a necessidade de ter, de alguma maneira, uma conexão com essa pessoa aí, e aí mentalizaram essa ideia do Jesus ainda vivo, espalharam essa ideia, né? Isso existe, esse tipo de narrativa há bastante tempo, tá? Os romanos faziam isso há muito tempo, tá? Vamos aqui sobre a questão do crescimento do cristianismo, né? O cristianismo teve um crescimento explosivo. E realmente ele teve, cara, porque o cristianismo ele tinha uma maneira de atuar, né? Que era um pouco diferente do que a maioria das religiões daquele período se tinha, porque ele tinha um caráter muito, como eu posso dizer o nome, de ajudar os necessitados, né? É bastante relatado ali, eu acho que século 3, que durante os períodos de praga, né, todo mundo corria e os cristãos ficavam para ajudar os doentes. Então, o cristianismo ele tinha um poder carismático bem, bem forte naquele período, tá? Um poder de convencimento muito forte, né? Tanto que, ao decorrer do tempo, até pessoas importantes acabaram aderindo ao cristianismo. Não necessariamente precisou ver o milagre acontecer ou ver Jesus retornando, né?
com o poder de convencimento de palavra mesmo. Você escuta aquilo ali e você acaba se convencendo, né? E por que pessoas morreram por uma ideia ali, a qual pode ser mentira? Pessoas morrem constantemente por ideias que possivelmente são mentiras. Existem, por exemplo, os homens-bombas que se explodem por uma ideia que eles não sabem a veracidade sobre ela. Eles acreditam naquilo e lutam com base naquilo que acreditam. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tinha grupos kamikazes, por exemplo, ali do Japão, que se explodiam pela sua causa. Jogava avião no meio de um tanque de guerra ali para tentar cumprir aquilo ali, a qual fazia parte como eu posso dizer, não, dos seus ideais. Não, pessoas que morrem pelos seus próprios ideais era algo que acontece realmente, cara. É humano isso acontecer e ao decorrer do tempo a gente vai ver inúmeros casos disso daí surgir, né? Como o cristianismo cresceu, o cristianismo ele teve um impacto inicialmente com os judeus, mas ele teve um impacto muito maior entre grupos gentílicos, né? Porque os próprios judeus eles não aceitavam a ideia de Jesus como Deus, não era algo comum na tradição judaica. Existiam algumas exceções, que nem eu falei de Filão de Alexandria, citar Moisés como praticamente um Deus, mas não no sentido de Deus Yahvé, mas no sentido de um ser, como eu posso dizer o nome, de um ser sagrado, vamos dizer assim, né? Nesse sentido assim, de um ser divino, ou algo assim do tipo, tá? Mas a ideia de Jesus como Deus, ele era realmente muito rebatido na época, tá? Inclusive, já se tem sátiras de Jesus ali, como a imagem, acho que tem uma pichação com a imagem ali do Deus ácido, né? Acho que você procurar isso daí, vocês vão achar, cara, que fizeram a sátira de Jesus ali crucificado com a cabeça de jumento, né? Então, assim, o cristianismo ele foi bastante, como eu posso dizer, menosprezado no período ao qual citado. Você tinha sátiras de judeus, ao qual os chamavam de adelfos e seitas, né? Você tinha sátiras de romanos, por exemplo, Plínio comentou também sobre os cristãos e também deixa eu me lembrar o nome dele, Tácito citou também os cristãos, chamando ele de supersticiosos, porque acreditava num tal Cristo crucificado, né? E assim por vai, tá? Então, a ideia de Jesus ali foi bastante criticado ao decorrer do tempo, tá? E no próprio período de Paulo, essa ideia também foi diversas vezes criticada, tanto que Paulo teve que comentar sobre, né? E eu passei o tempo, né? Paulo ele vai e cita, por exemplo, que se Jesus não ressuscitou, a pregação é vã. Mas por que Paulo citou isso daí? Porque tinha pessoas já que não acreditavam nesse tipo de ideia. E se tinha esse debate realmente por bastante tempo, tá? Muito bem, Flávio. Parabéns, viu? Nós vamos. O Alex, eu acho que o Alex caiu. Acho que a net do Alex caiu. Ele falou que vai subir novamente. Aí a gente dá aqui uns minutinhos a mais para ele também, tá bem, Flávio? Bom, eu só fiz esse merchan aqui para chegar o Alex. O Alex chegou. Alex, você pode falar aí uns 6 minutos à vontade, 7 minutos. Até 7 minutos você pode ir na boa, tá bom? Aquela hora o Flávio falou um pouco mais de 5. O Flávio falou um pouquinho mais agora. Fala aí 5, 6 minutos, 7 minutos no máximo. Fica à vontade. É a réplica do Alex. Fica à vontade, Alex. Então, minha internet caiu, deu uma queda de energia aqui em casa, mas pelo que eu entendi o que o Flávio disse, Flávio, depois você me corrige se eu estiver errado, mas entendi o seguinte, que você acredita que aconteceu alguma coisa ali, mas o que está nos evangelhos foi uma narrativa inventada, foi mais ou menos isso, né? Você, por exemplo, assim, você pensa que alguma coisa aconteceu, mas você não sabe explicar o que aconteceu de fato. Porque isso é muito importante entender, porque você explicar isso de uma forma naturalista, você teria que explicar várias outras coisas, vários outros eventos. Porque é o seguinte, se esse evento ele aconteceu, mas foi uma outra coisa, ou se não aconteceu, ou se foi apenas algo inventado, você falar que partindo disso e depois, algumas décadas depois, já surge esse pensamento nas comunidades cristãs de que Jesus ressuscitou, então fica muito difícil de você formular uma hipótese histórica sobre isso. Você teria que argumentar de uma forma muito mais subjetiva. Você
sem não ser tão objetivo, porque você está criando cada vez mais, você traria mais afirmações que seriam difíceis depois para comprovar historicamente. Então, quando você diz o seguinte, não aconteceu as aparições de Jesus, ou Paulo narra outra coisa, o Evangelho narra outras coisas. Então, na verdade, isso acaba por ser um argumento muito frágil, porque você fala isso, mas depois não explica como surgiu o cristianismo. E você não entendeu o que eu disse. Eu não estou falando da origem do cristianismo de acordo com a história, estou falando desse período específico, antes mesmo da escrita do primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos, antes mesmo, ainda na década de 50, por volta da década de 40, alguns anos depois, já surge essa crença na ressurreição, e essa crença ela foi tão forte nas comunidades ali de Jerusalém, das outras cidades, que as pessoas, elas não apenas se convenceram de que de fato aconteceu isso, como tinham testemunhos oculares que poderiam estar lá no local, e que se fosse realmente algo que fosse inventado, você deveria trazer alguma fonte, algum documento que explicasse como que isso foi inventado, por quê, por qual propósito, porque as pessoas, né, nesse período de tempo, até 20 anos depois que Jesus ressuscitou, essas pessoas, elas deram a vida delas por causa disso, né? Isso não pode ser explicado simplesmente como uma crença, né? Só porque eles acreditavam, ou porque eles estavam muito envolvidos. Então, é necessário encontrar uma explicação que traga todo o contexto da situação. Se a tumba foi encontrada vazia, se ela não foi encontrada vazia, por que escreveram isso? Né? Por que, segundo você, inventaram isso? Por que, segundo você, inventaram que houve as aparições? Ou por que inventaram que houve a ressurreição de Cristo? Quando a gente fala em uma hipótese histórica, você tem que trazer o contexto da época, a ótica da época, e como que esses acontecimentos eles são explicados a partir do que você traz como uma proposta naturalista. E isso, infelizmente, você não fez até agora. Você fala uma coisa ali, outra coisa aqui, né? Mas você não traz o contexto, você não traz uma explicação do que aconteceu. Você deveria, se você tem uma melhor proposta, você deveria dizer o que aconteceu de uma forma lógica, plausível, e que explique por que as pessoas na época agiram dessa forma, por que eles deram a própria vida deles com base em uma coisa que você disse que não aconteceu, porque isso, se você parar para pensar, é ilógico, né? Não tem lógica. Ninguém faz isso, mesmo que existiam no passado pessoas que traziam essa ideia de ressurreição, nenhuma das pessoas que viram Dionísio ou viram Apolônio, nenhuma delas deram a vida por essa crença. Ninguém. Isso foi algo único na história. Então é necessário, primeiro, explicar por que tem essas narrativas nos evangelhos, por que segundo você, elas foram inventadas, qual que foi, o que eles ganharam em torno disso, por que segundo você, essa narrativa, ela foi crescendo de acordo com o tempo, né? Porque, na verdade, como eu já disse, essas contradições, elas não atrapalham a história em si, né? A história em si, ela fica como a narrativa central, ela não é mudada só porque tem uma contradição em um evangelho, aí tem contradição em outro, né? E eu também, só para finalizar, eu gostaria de falar o seguinte, que a arqueologia, sim, é muito importante, mas eu estou me referindo a este contexto em específico, porque, por exemplo, nós como historiadores, como que nós poderíamos provar a morte de César? Como que aconteceu a morte de César? Será que existe alguma arqueologia, alguma evidência arqueológica que mostra, que prova a morte de César? Então, a arqueologia, sim, ela é fundamental, ela é muito importante, mas ela depende de um contexto específico, né? De uma análise específica também.
E o que nós temos de maior abundância para falar sobre Jesus histórico, além sim de algumas pessoas da época, como Filon de Alexandria, tem o Flávio Joséfos, eles são importantes, mas eles não são a única fonte. Então, por isso que eu disse no início, a historiografia que trabalha com Jesus histórico, ela tem metodologia das múltiplas fontes, porque elas reconhecem que os evangelhos, sim, podem ser estudados historicamente, e, a partir desse estudo, sim, podem ter muitas hipóteses. E que eu trouxe aqui uma hipótese que ela é plausível dentro do contexto do que foi estudado. É só isso. Obrigado, Alex. Obrigado, tá? Só um adendo sobre a arqueologia. A arqueologia tem aí por volta de 200 anos. Só que a arqueologia mais moderna tem aí aproximadamente 70 anos. Então, não é uma ciência tão antiga assim. Por isso que você não tem muitos documentos, como um pedaço da cruz, por exemplo, ou um prego da cruz, por exemplo, ou algo do tipo. Se bem que a tradição da igreja tem bastante material que diz que é datado da época, né? Enfim, mas é complicado. Então, a arqueologia moderna tem entre 60 e 70 anos, mas a arqueologia já tem aí mais de 200 anos. Então, vamos lá. A questão é a seguinte. Vocês querem fazer um debate, um fala e o outro fala, um fala e o outro fala, ou vocês querem continuar aqui nessa... Porque já foi, né? Cada um fez uma pergunta, não foi? Vocês querem ir para o embate? Vocês ficam à vontade aí. Aí eu saio, vocês fiquem aí. A gente pode ficar aí uns 10, 15, 20 minutos aí. O que vocês acham? O que o Alex acha melhor para mim? Das duas maneiras, eu já estudei sobre mais ou menos tudo. Não tudo, obviamente, sobre o assunto, né? Porque daí eu teria que aprender grego e eu não tenho vontade de aprender uma outra língua, ainda mais o grego, que é todo esquisito. Pô, passei 30 minutos sobre esse diabo de Kyrios lá, e Kyrios, Deus, e Cristo, e qual é a diferença? Pronto, eu não quero ler outra língua, não. Mas e aí, Alex? O acessível eu sei. Ô, Carlos, acontece que eu só vou ter até as 9 horas para ficar aqui na live debatendo. Não vou ter mais muito tempo. Então, mas tá, dá possível, né? Então faz o seguinte, então faz o seguinte, ó. Eu vou sair aqui de ladinho e vocês podem aí ir pro embate aí. Vou fechar a arena do Octagon e vou jogar a chave fora e vocês fiquem aí 5, 10 minutos, tá bom? Vamos lá. Pode perguntar para ele, o Flávio, ou o Alex pergunta para você, enfim. Vocês se entendam aí. Deixa eu falar primeiro aqui que o Alex acabou de falar, tá? Vamos aqui sobre a questão ali, que ele tinha falado, empregado sobre a metodologia ali, como se entendia Jesus através da metodologia histórica, tá? A gente realmente tem divergências, como eu posso dizer o nome assim, algumas vertentes diferentes do Jesus histórico, tá? Mas todos eles nós assumimos Jesus como humano, tá? Alguns associam, por exemplo, o Bart Ehrman, que é o que eu gosto mais de citar aqui, porque é o que eu li mais sobre o assunto. Ele cita Jesus como um judeu helenizado ali da Galileia, por exemplo, né? E aí a gente sabe que ele foi crucificado, porque isso é publicado até pelo próprio Tácito. Tácito, ele cita o Cristo sacrificado ali, recebido a pena máxima por Pôncio Pilatos, né? E o Crossan, ele tem a ideia de um Jesus que ele era um filósofo itinerante, né? Ele era judeu, mas ele era um judeu já que já tinha, para ele ser um filósofo itinerante, esse cara aí já tinha recebido uma educação assim que é surreal, cara. Então, o Crossan eu realmente não sou adepto, tá? A questão das coisas que encontramos ali sobre coisas que colaboram com Jesus, nós sabemos que a crucificação era extremamente comum no período. Joséfo relata que pelo menos uns 500 a 800 pessoas eram crucificadas ali por dia durante o cerco, né? Filão de Alexandria cita a mesma coisa. Nós temos diversas citações ali de pessoas que comentavam ali que no período tinha vezes que a cidade ficava fedendo de tantos corpos e que as aves de rapina iam devorar o cadáver do envolvido. Então, crucificação em si não é um problema, tá? O problema é o resto, tá? Quando é assumido, por exemplo, essa questão ali de como se explica, por exemplo, de uma maneira ali que sem problemas ali sobre a questão ali das visões de Jesus, tá? Nós vamos ter diversas implicações sobre isso, né? Mas é fruto da época. Fruto da época tinha muitas questões que eram colocadas assim, tá?
Augusto era colocado nessa ideia de que Augusto também ele morreu e foi visto. César ele morreu e aí viram, acho que foi uma coluna de fogo ou uma estrela, alguma coisa do tipo, rodeando ali, e as pessoas entenderam que aquilo ali era o espírito dele, né? Vespasiano, ele era famoso até contemporâneo a ele também, né? A fazer milagres e Augustus, e também foi praticamente contemporâneo a ele, aos mitos do Augusto que ressuscitou também, então isso acontecia bastante, tá? Pessoas morrem pelos seus ideais, como eu tinha citado antes ali, os homens-bomba, por exemplo, eles morrem pelo ideal dele. Porra, deu uma gaguejada boa agora, viu? Morrem pelo ideal dele. Nós vemos na Segunda Guerra Mundial pessoas morrendo pelos seus ideais ali, quando a gente vê, por exemplo, os kamikazes ali que eles se jogavam ali de avião, explodiam, né? Em período próximo ali a Jesus também teve diversos movimentos próximo a Jesus, eu acho, não, é século 2, 3 por aí, né? Teve diversos outros grupos religiosos também que foram caçados por Roma, né? Tinha visões ali que eram pautadas em praticamente adoração à natureza, tinha diversos outros grupos assim que foram caçados por Roma e praticamente foram extintos. Tanta caçada que teve, né? E alguns grupos ali se perdurou e teve que ir para outras regiões bastante longe, demorou séculos para serem extintos, mas acabaram sendo ao decorrer do tempo. Então, pessoas que morrem pelos seus ideais e por suas crenças existem a rodo, tá? Não é algo tão incomum assim, tá? Quais problemas na história isso iria gerar? Praticamente nenhum, porque a gente trabalha justamente, majoritariamente nessa perspectiva. Então, a gente não traz muito problema, tá? Como a gente entende o surgimento do cristianismo ali, antes dele ter se consolidado, né? Ele surge através de um movimento inicialmente judaico helenizado, né? Nós temos, por exemplo, a seita do caminho ali, que é citada ali diversas vezes ali em alguns certos documentos ali, que já enfatizava que a ideia de que o cristianismo ele já vem de uma ideia judaica, né? A ideia de um Jesus ressuscitado ele surge com um pouquíssimo período pós-morte de Jesus, provavelmente, talvez, sei lá, uns 5 anos posteriormente à morte de Jesus, ou talvez até menos, já tinham essa ideia aí, inclusive, em tão pouco tempo também tiveram essa ideia sobre Augustus também, né? Então, não é algo muito incomum naquele período helenizado terem essa ideia, não, tá? E deixa eu me ver aqui algum outro ponto aqui que foi levantado aqui que eu não devo ter respondido, ou que eu já respondi. Não me lembro, cara. Eu acho que vou deixar aqui o Alex citar aqui. Então, Flávio, acontece que são coisas diferentes. Quando você fala o seguinte, que existem pessoas que morreram pelos seus próprios ideais, aí você cita os homens bombas, essas outras pessoas, são coisas diferentes, porque essa pessoa que, por exemplo, o homem bomba, ele tá na verdade, ele tá em objetivo de uma causa política, né? Não uma causa religiosa, né? É uma causa muito mais política. Então, por isso que eles não é uma simples crença, igual dos primeiros cristãos. É religioso também. É religioso também, porque eles acreditam que se morrer pela causa, né, eles têm acesso ao paraíso com 40 virgens, né? Então é importante você morrer pela causa. Mas é uma crença deturpada, né? Na verdade, o próprio grupo deles lá, né, eles deturparam o Alcorão e se enviesaram para esse lado de falar que eles criam uma certa de uma lavagem cerebral, né? Aí, agora vamos pensar o seguinte, no contexto lá dos evangelhos, no contexto cristão. Qual que seria o motivo para ter um núcleo, vamos dizer assim, um núcleo rudimentar que cresceu ali? Qual que seria uma explicação plausível para você dizer que tem acontecido, não vamos dizer uma lavagem cerebral, mas algo parecido, algo que fosse tão marcante, entendeu? Algo que marcasse tanto eles, que nenhum entre eles diz, vamos dizer assim, que houveram testemunhas oculares, né? Se houve uma lavagem cerebral e eles estão dizendo que eles viram Jesus, por que aconteceu isso? Porque como você explicaria que do nada as pessoas criaram isso e a partir disso eles começaram a professar uma crença
uma crença que até então não era uma crença judaica, né? Os judeus, eles até acreditavam em uma espécie de ressurreição, mas era diferente. Eles acreditavam numa ressurreição que era corpórea, né? E essa ressurreição judaica, ela só aconteceria no fim dos tempos, né? Então, eles acreditavam que no fim dos tempos, principalmente os fariseus, a parte dos fariseus, eles acreditavam que eles seriam ressuscitados. E aí, de repente, o que acontece é que quando surge as narrativas dos evangelhos, e eles dizem que viram Jesus ressuscitado, né? Que eles viram Jesus ressuscitado. Então, isso seria uma crença que não fazia parte do cotidiano deles, não fazia ali parte da sociedade. Foi algo diferente que eles presenciaram. Então, pode falar. Opa, que é o seguinte, cara, eu acho que em praticamente todo grupo social, toda comunidade, surgem pessoas com pensamentos diferentes, tá? Por exemplo, né, eu citei o exemplo do Filão de Alexandria, que tinha a ideia de Moisés um ser divino, que não era uma ideia assim tão comum para todo mundo, mas a comunidade de Filão de Alexandria pensava nisso daí, tá? Por exemplo, de exemplos de pessoas que ressuscitaram, né? Nós temos, acho que é a passagem de Elias ou Eliseu, cara, que é jogado um cadáver, eu acho, na capa do Eliseu, algo desse tipo, né? E o morto ressuscita. Eu me lembro alguma coisa assim parecido com isso, tá? Mas a visão realmente da ressurreição de Jesus não era uma ideia muito comum para judeus, tá? Mas às vezes surgiam ideias diferentes, cara. E por que essas pessoas elas acreditavam nisso? Não sei, questão de às vezes o poder de convencimento dessa proposta aí é boa. Depende do assunto, por exemplo aí. Mas por que as pessoas realmente acreditaram nisso e falaram que viram isso? Aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com Augusto, né? Augusto, pouco tempo depois de ter morrido, acho que César também. As mesmas pessoas ali que viram o cara no funeral estavam escrevendo dizendo que viram eles depois ressuscitado, que viu, sei lá, uma bola de fogo, uma bomba de fogo, circuncidando ali perto ali circulando ali perto da região onde a pessoa tinha morrido. E isso fazia entender que era o espírito, acho que era de César, se eu não me engano, cara. Então, assim, não é uma ideia tão difícil de trabalhar sobre, não, na verdade, tá? Então, isso daí é uma questão muito mais teológica do que uma questão histórica. Assim, para a história, isso daí não vai gerar impacto praticamente zero, tá? Para quem é da teologia, talvez isso tenha algum valor, mas quem faz parte da história sabe que todos os povos ali, ao decorrer do tempo, inventavam ou criavam, ou eram influenciados de alguma maneira, ou se enganavam de algum modo aí, para trazer uma visão mitológica de alguém. Isso acontecia o tempo inteiro, tá? Inclusive o próprio exemplo da Torá, né? Aí que da Torá não dá dos muçulmanos lá que você tinha falado da Talmud, eu acho que eles tinham distorcido o Talmud, alguma coisa do tipo, né? Mas isso acontecia o tempo inteiro, cara. E assim, da mesma maneira que você assume que os caras estavam distorcendo ali o livro religioso dele, muitas pessoas atribuem essa mesma coisa a Jesus. Porque Jesus trazia ideias ali que eram bem diferentes das estabelecidas ali para o povo judeu. E as pessoas diziam que Jesus era um herege pelas coisas que estavam falando. Muitas coisas ali davam a entender até que era, sei lá, uma divergência muito grande daquilo que se era pregado. É mais ou menos isso, cara. Eu acho que tudo aquilo que você está colocando como implicações aí é respondido simplesmente você olhando exemplos de outras pessoas ao decorrer da história.